Michele Bolsonaro falou à imprensa gringa que poderia se candidatar à presidência da República caso o seu Jair continuasse preso. Só faltou combinar com ele, né? Em casa, ela já recebeu o aviso para se colocar no seu lugar. E você sabe qual é o lugar das mulheres, para essa galera, né? Resta saber se a Michelle sabe. Vamos falar com a nossa Sofia Labanca no Plantão do Meteoro a respeito deste assunto. Bora lá. Sofia Labanca, Michele tá aí, vai para um lado, vai ser presidente, não vai, né? Tá faltando combinar com muitos russos as coisas aí nesse clã, né? Pois é, Ana. A gente sabe quem que tá colocando essa ideia na cabeça dela, né? O Valdemar já tá falando disso há muito tempo, há anos. O Malafaia também já andou falando sobre isso, né? E ela deu uma entrevista semana passada, no dia 24, ao Telegraph, né, um jornal britânico, na qual ela falou sobre essa possibilidade. Vou até colocar aqui na tela. Michele Bolsonaro, eu vou me levantar como uma leoa enquanto o meu marido jaz numa cela. Oh, meu Deus, né? Aqui, ó, a esposa de Jair Bolsonaro prometeu se erguer como uma leoa, se levantar como uma leoa em defesa dos conservadores brasileiros após a condenação do seu marido a décadas de prisão, posicionando-se como um potencial sucessora do marido populista e nova defensora da direita brasileira. Michele Bolsonaro deu a entender que estaria disposta a concorrer às eleições presidenciais do ano que vem, se Deus quiser. Se for a vontade de Deus, né? Enfim, Ana, isso a gente chegou a noticiar aqui, né? Que a Michelle estava com esse papo de sua leoa. Me chamou muito a atenção o fato dela ter escolhido falar isso ao Telegraph, ou seja, um jornal gringo que ia publicar isso em inglês. Eu até fico me perguntando se não foi intencional. Quem sabe se eu falar num jornal gringo que as pessoas não deem tanta atenção, se era esse o plano. Falhou miseravelmente porque repercutiu loucamente na mídia brasileira, né? Uhum. Mas, enfim, repercussão à parte, o que o Bolsonaro achou disso aí? O que o Bolsonaro achou desse papo, Ana? Quem vai contar pra gente é a Malu Gaspar, lá no O Globo. Aqui, Malu Gaspar, como Bolsonaro recebeu a declaração de Michele de que poderia se candidatar. Como que ele recebeu a declaração? Vamos lá. Deu problema em casa a entrevista de Michele Bolsonaro ao jornal inglês The Telegraph, em que ela afirmou que, se fosse necessário, se candidataria a presidente em 2026. Nas conversas que teve depois da publicação, Jair Bolsonaro não a citou, mas fez questão de mencionar que Michele será sim candidata em 2026. A senadora. A reação fez com que interlocutores do ex-presidente entendessem que as declarações de Michele são um não assunto para ele. Desde antes da prisão, aliados de Bolsonaro relatam que ele já dizia que a mulher não deveria se candidatar à presidência e sim ao Senado pelo Distrito Federal, mesmo aparecendo bem colocado nas pesquisas de intenção de voto. Ok, então Bolsonaro já tá jogando água no chope da Michele, mas de uma maneira meio indireta, né? O Flávio Bolsonaro resolveu falar mais diretamente. Vamos lá mais pro finalzinho. Aqui. A equipe da coluna, o senador Flávio Bolsonaro, disse que entende o comportamento de Michele como uma manifestação de indignação e acha que ela não se colocou como candidata. Que mulher não ficaria revoltada com o marido colocado em cativeiro como meu pai? Para Flávio, não é a hora de discutir um eventual substituto para seu pai na chapa presidencial em 2026. Nossa prioridade é restabelecer tudo que Alexandre de Moraes tirou de Bolsonaro, diz o filho 01. Climão, hein? Pois é, Ana, parece que o Flávio ele já foi mais direto. Não é hora de ficar falando disso aí, não. Ela só tá revoltada. Você sabe o que é mulher, né? Elas são tudo histéricas, falam as coisas sem pensar. Você sabe como é mulher, né, Ana?
Para completar, Ana, temos ainda que falar do Eduardo. O Eduardo não falou diretamente sobre a Michelle, mas o que ele andou falando também indica aí o que ele pensa sobre a ideia de Michelle presidente. Vamos para outra coluna lá no Globo, para a coluna da Bela Megali. Bela Megali, Eduardo Bolsonaro só abre mão de candidatura à presidência para 2 nomes. Saiba quais. Adoro esses títulos clickbait. A mídia hegemônica já se rendeu ao clickbait também, Ana. Viu? Irredutível quanto ao plano de se candidatar à presidência, Eduardo Bolsonaro admite que abriria mão de concorrer ao posto somente se 2 nomes entrassem no pleito, os irmãos Flávio e Carlos Bolsonaro. A informação foi confirmada à coluna por auxiliares diretos do parlamentar. A leitura de Eduardo é que, com Jair Bolsonaro inelegível, o capital político precisa permanecer na família, ou seja, um dos 3 filhos do ex-presidente com carreira política consolidada é quem deve entrar na disputa contra Lula. O vereador Carlos Bolsonaro é tido como carta fora do baralho, pois deixa claro que seu plano é concorrer ao Senado por Santa Catarina. Flávio sinaliza publicamente que seu projeto é concorrer à reeleição pelo Senado do Rio de Janeiro, mas aliados da família e alguns parlamentares do Centrão avaliam que há chance dele mudar de ideia, de rota e mirar a presidência caso feche acordo sobre isso com o pai. Ana, tem que ser um nome da família. Carlos, Flávio ou Eduardo? Michelle não é da família. É, Michelle. A gente tá avisando faz tempo. Vai em frente, Ana. Pode fazer seu comentário. Pô. Não espanta, sabe? Que eles tenham esse tratamento a Michelle, né? Parte daquilo que ela mesma defendeu, né? Durante esse tempo todo. Eu não sei se ela de fato tem alguma ilusão de que ela vai ser candidata ou isso tudo é só para se promover, mas seja como for, vamos supor que seja estratégia, né? Porque tem muita gente usando essa estratégia aí de dizer que vai ser candidato à presidência para ganhar espaço, ganhar manchete. Travou a minha imagem ali, mas tá tudo bem. Para ganhar espaço, ganhar manchete e tal, ganhar visibilidade e depois sair candidato por alguma outra coisa. Mas ainda assim, essa estratégia envolve necessariamente, a gente estava falando no corte anterior sobre humilhação, mas envolve esta humilhação, assim, né? Dela dizer uma coisa e ser desautorizada, né? Pela própria família, assim, né? Isso é uma estratégia, assim, questionável, assim, até mesmo do ponto de vista da mensagem que isso passa. Aliás, quando você leu ali, deu problema em casa, sinceramente, meu sangue gelou. Porque, né, uma família tão disfuncional dessa, dar problema em casa poderia ser algo muito pior do que só o Bolsonaro dizer que não, que ela vai ser candidata a senadora, assim, sabe? Porque é esse o papel da mulher, né? Nessas dinâmicas disfuncionais aí. É para ser a bela recatada e do lar, é para ser a esposa troféu, é para ser a trad-wife, não é para ser presidente, né? Aliás, muitos dos nossos problemas, né, são porque a galera não aguentou ter uma mulher presidente também, né? E não pelo fato de ter uma mulher presidente, mas porque a galera não aguentou, né? Então, assim, a Michelle tem tentado capitalizar em cima dessa situação, em cima desse vácuo político, pelos seus próprios interesses. Me parece que ela é, de fato, ali um elemento meio rogue, assim, né, na família, assim. Ninguém de fato gosta dela, nem o Jair. Ela é uma peça utilitária ali para manter essa coisa da família e tudo mais, e manter um vínculo com o público evangélico, né? Mas de resto, ela tá completamente sozinha ali nessa história, e talvez seja esse o ponto dela, ir causando e chamando a atenção o máximo que der, sozinha, e tentar angariar ali um carguinho de senador. Agora, nessa notícia toda, o que mais me chocou, Sofia, não foi isso, não. Foi uma informação en passant aí no teu texto que dizia Carlos Bolsonaro, vereador por Santa Catarina.
Eles estão tanta querendo coisa. formar a bancada Bolsonaro no Senado, Ana. Michele, Carlos, Flávio. O Eduardo, eu imagino que até estava no plano em algum momento. Mas vai ser senador da Disney. Assim, vamos tirar da frente primeiro o elemento galhofa, assim, senador por Santa Catarina. De repente a família Bolsonaro virou catarinense, assim, né? Não, desde sempre. Por que será, né? O pessoal tá perguntando no chat, ele quer apostar quanto que o Carlos nunca morou e talvez nunca sequer tenha estado em Santa Catarina. Acho que ter estado em Santa Catarina pode ser que esteja agora. Ele já teve nos Realmente, eventos né? lá, inclusive se encontraram com o Milley e tal. Sim, mas não é o suficiente Mas para ser não, senador não por para ser lá. senador do estado, definitivamente não. Eu Enfim. digo isso, mas nós tivemos no Paraná, né? O cara queria sair senador por São Paulo, porque São Paulo é um hub para ele, né, Sérgio Moro? E a mulher dele saiu Saiu como candidata por São deputado por Paulo lá. e ganhou. E ganhou. Então, assim, me parece que isso não é um problema, mas a parte mais séria mesmo existe um plano seríssimo de tomada do Congresso, especialmente do Senado, tá? O alerta maior é isso, não é a Michele não vai ser candidata à presidência. A notícia maior é Michele pode sair candidata a Senado, e assim como os outros filhos do Jair Bolsonaro e outros, né, candidatos aí potenciais à presidência também estão mirando no Senado. Essa é a notícia mais grave e eu vou repetir algo que eu já disse em outros cortes. Nós não temos um plano para lidar com isso. Nós não temos um plano para lidar com isso, a não ser torcer para que eles não sejam eleitos. É pouco. Não é um bom plano. É pouco. Vamos lá. Com esta preocupação em mente, ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Torcendo para que um plano seja criado o mais rápido possível para lidar com a possibilidade de uma tomada do Senado pela extrema-direita no Brasil, a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Beijos.